Eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra que eu tenho certeza que veio direto do trono do Senhor para os nossos corações. Quando a gente vai ministrar algo aqui, primeiramente, nós somos abençoados, somos confrontados, somos ministrados. E na sequência a gente compartilha a surra, o abraço, o colo, a gente compartilha aquilo que Deus faz na nossa vida, né? E a palavra de Deus para nós hoje é coragem. Coragem nas batalhas. E eu quero convidar você a abrir Josué no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 9, que diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu não sei quantos aqui. Existem algumas pessoas que naturalmente elas parecem mais corajosas que outras. Então, se a gente pode falar que existe um time dos corajosos, eu não nasci nesse time. Eu nasci no time daqueles que, sabe, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, a nadar, a nadar. E desde criança, eu sempre era medrosa, assim. Eu lembro que eu passei vários apuros por causa de um medo exagerado que às vezes me pegava. E os primos mais velhos sempre aprontando. Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. O mais velho também aproveitava, explorava um pouco, né? Falava, às vezes, essa questão de saber que eu era medrosa. E na medida que eu fui crescendo, eu falei, eu preciso criar uma tática de sobrevivência. Então, na medida, às vezes minha casa ficava cheia de meninos que eram os amigos dos meus irmãos. E aí, às vezes, tinha as minhas amigas brincando e os meninos assim no quintal. E eles aprontavam, pegavam tipo insetos, coisas, e vinham para cima da gente. E a minha reação primária era, ah! E eles adoravam, né? Aquele grito, aquela cena de vou morrer, meu Deus, que medo. E aí eu percebi que eles insistiam porque dava certo, daí eu criei uma tática. Então eu lembro de um dia que um dos amigos do meu irmão pegou uma aranha grande e ele falou, olha a aranha. Eu falei, deixa eu ver, eu amo aranha. Eu estava com o coração disparado. E quando eu falei, deixa eu ver, põe na minha mão, põe na minha mão. Ele falou, não tem graça, ela não tem medo. Eu fui em cima das minhas amigas, eu falei, yes, eu criei um jeito de confundir o inimigo, né? Eu criei uma tática aqui e essas lições, e na medida que eu fui crescendo, eu fui aprendendo que existe uma forma de você driblar. Mas é algo que, de tempos em tempos, eu tenho que administrar. Então, na minha história, eu tenho muitos momentos onde eu precisei muito da intervenção de Deus para que eu pudesse me posicionar de uma forma diferente, a não ficar naquele lugar de, oh, socorro, e agora José, né? E eu lembro que, assim, o Senhor, Ele nos chama, né? Essa palavra que o Senhor está falando conosco nessa manhã, Ele fala, não temas, nem te assustes. Deus está falando, olha, aonde você for, eu estarei com você. Nós temos lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, Ele cuida da gente e fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E esse vale da sombra da morte, eu tenho uma mente muito criativa, eu já pintei esse vale da sombra da morte de muitas formas. Mas vale da sombra da morte é um lugar desafiador, horripilante, desconfortável, que muitas vezes a gente se encontra nesse lugar. O medo de não dar certo, o medo de acabar ali, o medo de faltar, o medo de ser insuficiente, o medo, você tem que lidar com esse lugar. Mas a Bíblia nos chama, nós temos um Deus poderoso e Ele fala, olha, não assuste, sabe? Não tenha medo, lembra, eu estou com você. E esse é o X da questão. Ele está conosco e é por isso que nós não precisamos ter medo. Então, quando a gente se depara no momento que a gente pega, tipo, o que eu faço? Não tenho forças, a gente tem que lembrar que Ele está conosco, Ele nos capacita, Ele vai à nossa frente. Porque com o medo nós temos 2 alternativas. Ou a gente permite que o medo nos domine e a gente fica paralisado, ou a gente vence o medo. E a gente o domina. E um dia eu estava compartilhando um dos momentos que eu estava assim, mas que medo de dar esse passo, que desconfortável. Eu lembro que um dia o Luciano olhou para mim e a minha consciência tem uma parte que é a voz do Luciano falando comigo, né? Porque a gente já tem muitos anos juntos. Às vezes eu estou na estrada e quando eu comecei a dirigir, ele sempre estava do meu lado, ele falava, olha se tem acostamento, observa isso, observa aquilo. Então eu estou na estrada, mesmo quando ele não está comigo, eu estou assim, observa a voz dele falando, olha se tem acostamento, presta atenção, tá vendo? E aquela voz da consciência. E eu me lembro que muitas vezes, né, quando eu compartilhava algumas situações que o meu coração estava temeroso, o Luciano um dia falou para mim, eu falei isso que eu falei no começo, que se tem um time de corajosos, eu não nasci nele. E ele falou assim, Kelly, você precisa aprender uma coisa. Ninguém é essencialmente e naturalmente corajoso. Deus colocou na gente um feeling, assim,
a gente pensa duas vezes antes de algumas coisas para nossa própria proteção, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, um receio natural. Ele falou, mas os corajosos são aqueles que decidem vencer o medo. Porque todo mundo tem. Alguns são mais bravos realmente que outros, mais corajosos, enfim. Mas em alguma área, sempre a gente tem aquela pequena hesitação. Ele falou, então, na verdade, você também pode ser corajosa. Você só precisa dominar isso e seguir. E aquilo mudou a minha percepção de algumas coisas. Eu falei, yes, então eu sou corajosa. Né? Eu só tenho que vencer algumas coisinhas, talvez com um pouquinho mais de dificuldade que outros, mas bora lá, bora crer, bora confiar, bora saber. Né? E tem tantos textos que Deus nos chama. Lá no Salmo 34, a Bíblia fala assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. A Bíblia é cheia de textos que nos dá a ideia de que quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu ouço, mais eu posso ser livre desse medo paralisante, desse lugar, né, de prisão. E a primeira questão que eu quero falar com você nessa manhã, então, lance fora todo medo. Bora ser corajoso nas nossas batalhas, amém? Vocês recebem essa palavra nessa manhã? Eu me lembro que uma vez eu estava numa mesa de um lanche e nós estávamos com um amigo nosso, o pastor Marcelo Jamal. E o meu marido, ele ama tanto Jesus que ele me inspira. Ele ama tanto o reino. E é desde sempre. Eu o conheci muito jovem. Na época que eu o vi pela primeira vez, ele tinha 18, 19 anos, por aí. Né? Então, ele já era um cara que sonhava com o reino, que falava das coisas de Deus. Ele não tinha nada, não tinha recurso. Ele falava, porque eu vou gravar as fitas cassetes. Eu quero espalhar a palavra. Eu vou escrever. E eu vi todo esse começo. Ele sempre planejando coisas que naturalmente não tinham condições de acontecer. Né? E ele sempre sonhando alto, sonhando grande. E eu lembro que a gente já estava há alguns anos no ministério. Nós estávamos em São Paulo, sentamos nessa mesa, numa lanchonete. E ele e o pastor Marcelo Jamal falando, vamos dar esses passos, porque a gente pode se mover desse lugar. E eu ouvindo aquela conversa, com aquela naturezinha, né, que compartilhei mais cedo, aquela dificuldade às vezes, porque quando você fica um tempo já servindo o Senhor, né, você começa a entender quanto custa algumas coisas. Então, cada decisão ousada que meu marido apresentava, eu sabia que às vezes ia nos custar várias coisas, não só financeiramente falando, isso também, e sempre foi uma alegria abrir mão pelo reino, pelas coisas que a gente acreditava, os projetos, mas às vezes eu sabia que às vezes a ausência, às vezes a doação, os repuxos, e, enfim, cada projeto tem um custo. E quando eu vi eles falando aquelas coisas que eles queriam fazer para Deus, coisas grandes, meu coração já disparou. E eu, confundindo inimigo, sorrindo na mesa. Que lindo vocês dois, pensando na minha cabeça, doidos, eles são doidos. Né? E eu ouvindo aquilo ali, mas eu não consegui, só consegui fazer um sorrisinho assim, social. Lindo vocês, lindo de ver. E dentro de mim eu comecei a pensar, meu Deus, mas isso vai custar bastante pra gente. Isso daí, esses projetos deles, vai custar demanda, batalha, intercessão. Eu já comecei a fazer as contas das coisas. Eu falei, meu Deus, por que eles não se acalmam, né? Tipo, fica ali, vai fazendo o que Deus mandou. Eu dentro de mim com essas coisas, lógico, tem coisa que a gente nem fala, porque dá vergonha falar alto, né? A gente pensa. E eu fui dormir com o coração um pouco agitado, pensando, meu Deus, meu marido não tem parada. E quando a gente acha que a gente chegou no lugar, que agora a gente vai fazer, ele já começa a olhar lá na frente, fala, agora é isso, agora aquilo, agora aquilo. E glória a Deus por isso, porque ele me desafia a não ficar acomodada, mas eu fui dormir com esse coração um pouco angustiado, pensando, eu falei, uma chateada comigo, quando eu trombei comigo nessa questão, eu falei assim, puxa, por que eu sou essa pessoa que parece que alguns desafios me tiram desse lugar de comodidade? Às vezes eu queria chegar naquele lugar, ficar só ali servindo a Jesus, amando as pessoas, mas alguns passos para mim pareciam desconfortáveis. Eu falava, mas por que, Senhor? Eu não queria ser assim. Eu fui dormir chateada comigo, chateada com a minha incredulidade, chateada com a minha limitação de visão. E não falei nada para o Luciano, né? Só fui dormir assim. Na noite eu tive um sonho, e foi um dos sonhos que mais me marcaram. Porque eu me vi no centro da minha cidade, onde eu nasci, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Algum barbarense na área, às vezes acontece. Ninguém, só eu. Aqui! 2 barbarenses, venham me dar um abraço no final do culto, por favor. Aí é nós, esborígenas, é nós. E aí eu lá no centrão de Santa Bárbara, gente, eu fiquei surpresa agora, sério, eu fiquei até emocionada, 2 barbarenses, glória a Deus. Eu peguei muito ônibus e eu usava muito o terminal ali da cidade antiga, quando eu era adolescente. E no meu sonho eu me via nesse terminal,
que tinha só um telhado com umas coluninhas e uns banquinhos de concreto. Eu me via lá, assim, esperando o ônibus, e de repente começava a sair pelos bueiros muita barata, uns insetos nojentos, umas minhocas, umas coisas assim. E eram uns insetos muito assim, tipo, multiplicando, e eles não paravam de multiplicar, e de repente aquilo foi virando um mar daqueles insetos, e ele foi crescendo, crescendo, e era tão nojento, e todo mundo tentava fugir aqueles insetos. Então, as pessoas foram subindo nos carros, subindo, e eu subi no banquinho, e eu vi que aquilo não parava de crescer, então eu me agarrei numa coluna, e eu escalei essa coluna e fiquei bem perto, era bem alto, e eu lembro assim do sonho, eu ficar fazendo muita força no sonho, presa naquela coluna, assim, com medo, né, para variar, com medo que aquilo chegasse em mim, eu pensando, meu Deus, eu vou morrer afogada por barata, tipo, eu ali com medo, e assim, e quando eu olhava para aquilo, eu falava assim, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Desesperada no sonho. E aí eu entendia no meu espírito, assim, o Senhor falando, a maldade está multiplicando, né? As pessoas estão perdidas, e a podridão está se multiplicando. E eu olhava para aquilo, e eu começava dentro de mim, socorro Deus, socorro Deus. E aí, de repente, toda aquela conversa da mesa, eu comecei a ouvir, enquanto eu estava ali pendurada naquela coluna, os planos daqueles homens de Deus, querendo fazer coisas para que essa podridão, sabe, possa ter uma luz irradiando no meio deles e um conhecimento de Cristo sendo propagado. Então, aqueles planos de nós vamos falar de Jesus dessa forma, nós vamos fazer isso, vamos orar pelas nações assim, e vamos fazer isso. Eu ouvi aquilo e eu comecei a falar assim dentro de mim, tipo, a gente precisa sonhar grande. As pessoas estão se perdendo. As pessoas estão sem esperança. A maldade está se multiplicando. Então aquela conversa, de repente, começou a ecoar dentro de mim numa visão muito diferente de uma necessidade das pessoas. Mas eu estava ali e assustada, ao mesmo tempo ouvindo aqueles planos. De repente eu olho assim na minha frente, Jesus agarrado na coluna junto comigo. E eu me emociono toda vez que eu lembro. E eu estou tentando, já de manhã já tentei não chorar, mas assim, eu fico muito emocionada porque eu revisito aquele olhar profundo, me olhando no fundo dos meus olhos. Aquele sorriso, o sorriso mais lindo, agarrado comigo na coluna, olhando para mim, sem falar nada e falando tudo. Foi uma experiência muito gostosa. Mas aquele olhar, aquele sorriso, ele me fazia assim, ó, tudo bem que você nasceu no time dos não corajosos por natureza. Tá tudo bem que você tem receio. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aquele sorriso, aquele olhar sem falar nada, falava, eu te conheço. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. E tá tudo bem você ficar um pouco receosa, mas olha para mim. Olha para mim, porque eu capacito você. Eu vou à tua frente. Eu estou contigo, aonde quer que vocês andarem. E aí, tipo, aquelas percepções, eu falo assim, meu Deus, que marido. Tipo, mas ele não se contenta com um pouco, ele quer muito para a tua glória, ele quer muito para o teu reino. E aquela sensação que eu fiquei na mesa, ele falava assim, agarre esses projetos. Vamos junto. Vamos junto. E era tudo isso naquele olhar. Aquela experiência que às vezes é difícil a gente contar, mas é algo que me transformou. E eu lembro que assim que eu acordei, eu não vi a hora de acordar o Luciano, eu queria acordar ele. Porque a hora que ele abriu os olhos, eu estava assim, glória a Deus por aquela conversa de ontem. Tipo, umas 12 horas atrasadas para uma reação crente. 12 horas depois, né? Eu tô lá, aleluia, glória a Deus. É isso, Luciano, até assim, o que você está falando? Estou falando da conversa de ontem, que eu estava lá só sorrindo e falando, doidos, né? E de repente aquilo fez tanto sentido. E eu poderia compartilhar aqui tantas histórias sobre vencer medos, né? O Israel está aqui hoje, meu filhão primogênito, e o dia do nascimento dele, eu tive um descolamento total de placenta, e foi uma cena, eu tinha orado antes dele existir, todos os dias da gravidez desde que eu soube, e eu não esperava ter que passar por uma situação de emergência no parto. E eu lembro aquele dia quando o medo quis me pegar, porque eu vi que estava tudo muito errado. E aquele dia foi um dia também de visitação da graça de Deus, porque não tenha medo. Eu decidi, eu falei, Senhor, a minha vida está na tua mão, a vida do meu filho está na tua mão. Eu vou ousar entrar naquele lugar que os filhos de Deus podem entrar. E vou descansar. E eu fiquei tipo embriagada ali na presença de Deus, entregue, falando, Senhor, faz o que o Senhor quer fazer.
eu só descanso. E eu realmente consegui descansar. E para mim, cada um desses episódios, cada um dos sonhos que eu já tive no decorrer da minha jornada com Jesus, que me fazem entender que eu não preciso jamais ficar paralisada pelo medo. As batalhas, elas vão chegar. Eu espero que você esteja num momento da sua vida de paz, um momento de tranquilidade, de conquista. Mas a Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflições, então mais cedo ou mais tarde ela bate a nossa porta. E às vezes as nossas aflições, elas se dão no âmbito emocional, nos relacionamentos, às vezes nas finanças, que você não sabe como que vai pagar o boleto que está chegando. Então são tantas situações que nos desafiam, mas a Bíblia fala que aonde quer que a gente ande, o Senhor é conosco, Ele é conosco nessas nossas batalhas, nos nossos conflitos interiores, em todas as nossas questões que precisamos, todos os desafios à nossa volta, o Senhor é conosco. E nós precisamos lançar fora realmente todo o medo, permitir que o amor dele nos encha. Só tem esse endereço onde cada um, independente do seu índice de coragem, se tivesse um termômetro para colocar e falar, quanto corajoso você é? Como ia estar o seu termômetro, né? Você é do time qual? Você nasceu no meu time ou no outro? Né? Você não precisa responder, só pensa. Mas independente de quanta coragem haja naturalmente em você, eu quero que você saiba que você faz parte do time vencedor, porque você caminha com Jesus e o nosso Deus é aquele que nos conduz em vitórias. Então a gente precisa se apropriar dessa verdade e não importa quanto naturalmente haja de coragem em você, você vai vencer, né? Em nome de Jesus. E falando sobre coragem, eu quero nessa manhã destacar um personagem bíblico que eu amo demais. Eu acho que das mulheres na Bíblia é uma das que mais tem a minha admiração, né? O nome dela é Débora, e provavelmente vocês conhecem essa história, que está lá em Juízes, no capítulo 4, e fala dessa mulher, que ela tinha um marido chamado Lapidote, e ela era uma profetisa do Senhor. Então, eu vou convidar você a abrir o texto comigo, Juízes capítulo 4, nós vamos ler os versículos 4 a 9. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então nós temos aqui a profetisa, a mulher de Deus, reconhecida, né, ali naquela sociedade, aquele momento, né, Israel sempre teve seus inimigos ali anunciados, e aquele momento quem incomodava, quem oprimia o povo de Israel eram os cananeus, cujo governante, o líder dos cananeus era Jabim, e o líder do exército deles era Sísera, né? Então eles estavam sob esse incômodo opressivo desses homens. Então Deus fala para a mulher que ouvia a voz dele, que tinha os ouvidos bem ajustadinhos ali para poder compreender as direções que ele tinha para o seu povo. Ela ouve e chega então, né, ali no líder do exército que Deus estava comissionando para aquele momento, para estar à frente da batalha defendendo Israel. E aí ela fala então para Baraque, fala: olha, Baraque, é o seguinte, Deus deu uma palavra. Junte 10.000 homens, vai para esse endereço aqui, ali do ladinho do rio, ali o exército inimigo vai vir contra você, mas Deus vai dar a vitória. E o que esse homem responde, né? E eu acho muito inusitado tudo isso, quando a gente entende um pouquinho o contexto, né, social daquela época. As mulheres, elas não eram nem contadas no censo, né? As mulheres não tinham lugar de expressão na sociedade, a gente sabe que era muito diferente do que é hoje. Mas Débora, ela foi uma mulher que se destacou, e eu acredito que pessoas que são sujeitas ao Senhor e se rendem nesse nível de poder estar muito sincronizados com aquilo que Deus tem para fazer, podem, né, ser colocados em lugares como Débora foi, um lugar, né, de liderança sobre um povo, contrariando todas as expectativas da época, mesmo sendo mulher. E aí o que é mais inusitado, ela estava num lugar que as mulheres não costumavam se assentar, um lugar ali para julgar a nação de Israel. Mas agora Baraque, ele, o general, chama ela e desafia ela para um lugar mais inusitado ainda. E ele responde para ela, ali seguindo o texto. Ele fala assim:
para Débora: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. E eu falo: gente, que líder de exército é esse? Que chega para uma profetisa. Imagina hoje, uma mulher de Deus, né? Nós temos aqui umas intercessoras canela de fogo, né? Pega a dona Lúcia, que é mulher de oração. Agora joga ela na frente de uma batalha. O que faz a dona Lúcia lá? Eu imagino a dona Lúcia lá: tchê, mistério, vem, fogo de Deus, vitória do Senhor. E olha ali, ó, sapatinho. O que faz uma profetisa num campo de guerra? Vocês param para imaginar essas coisas? Minha mente é tão... Eu gosto de imaginar as histórias. Eu fico imaginando eu sempre imagino essa história. Eu fico imaginando como que chega a Débora e ela responde o quê para Baraque? Porque o que uma profetisa responderia, né? Eu, se fosse profetisa Kelly na história, diria: se queres ouvir o Senhor, prosperará. Se não queres, não terá vitória, homem de Deus. Porque duvidastes, ficará sujeito. Era isso que eu diria, provavelmente, hoje. Eu ia falar: por que você não quer ouvir, cabeção? Vocês vão ficar aí sofrendo. Mas o que a Débora fala? Certamente irei. Gente, ela aceita esse convite do líder do exército. Agora uma profetisa está falando: fechou, vamos lá lutar. Gente, um exército de 10 mil homens. Eu fico imaginando o tamanho dessa briga, o tamanho desse fight, o tamanho daquela cena de guerra que a gente imagina. Eu fico imaginando como era antigamente, as armas, o barulho, a sangueira. Eu não sei, eu não consigo, mas essa mulher, que era uma mulher acostumada a orar e ouvir a voz de Deus e dar o conselho para as pessoas, ela topa. Ela não recebeu o treinamento militar, ela não tinha experiência, porque as mulheres não faziam isso naquela época. Elas, né, cuidavam dos filhos, da casa. Estou dentro. E ela então, ela vai e ela dá ali uma resposta. Ela fala: mas por que você está tendo essa atitude? Saiba que a honra dessa batalha vai ser dada a uma mulher e não a você. E nós sabemos a história que quem mata o líder, que era Sísera, não foi, né, Baraque, nenhum dos seus valentes, mas uma outra mulher chamada Jael, né? E eu falo que às vezes vocês têm que tomar... Nunca subestime uma mulher. Nunca! É melhor vocês serem amigos dela. Porque a gente vê ali, né, que o que aconteceu, a Bíblia relata que quando, então, Baraque posiciona todo o exército, vai para o lugar que Deus falou, e a Bíblia fala que não sobrou nenhum sequer do exército inimigo. Todos foram exterminados. Deus deu a vitória ao povo de Israel. Só que o líder, ele quando viu que não ia mais dar, já tinha lutado muito. Sísera, né, que era o líder do exército inimigo, ele foge, desesperado, porque ele perdeu todo o exército dele ali. Então ele tenta fugir. E aí quando ele passa perto de uma mulher ali do povo de Israel, ele passa por ela, chamada Jael, e ela fala: você está cansado, né? Você imagina esse nível de batalha. Ele devia estar muito esgotado. E ela oferece um leitinho para ele. Na minha cabeça, com esse calor, eu fico pensando num leitinho gelado, mas eles não tinham geladeira naquela época, não sei que temperatura estava, mas na minha cabeça, aquele leite desceu restaurando as forças dele. E a Bíblia fala que ela oferece a tenda, e ele fala: se alguém passar, fala que não viu. E ele entra e cai num sono profundo. E ela mesma pega uma estaca, e ela enfia na fronte, né, dele, mata ele, tipo, ela enfia na cabeça ali e acabou. E a vitória, então, quem matou o líder do exército inimigo foi Jael, uma mulher, né, como a profetisa tinha dito. E a honra ficou, né, para essas duas mulheres que foram corajosas a ponto de confiarem na palavra de Deus. Ela indo à frente e Jael sendo ousada para poder colocar o ponto final ali naquele cara do exército inimigo. E eu queria ressaltar alguns aspectos aqui dessa história. O primeiro tópico, nós falamos sobre a gente lançar fora o medo. E o segundo aspecto que eu quero explorar com vocês nessa manhã é que quem ouve a voz de Deus consegue se mover com certeza sobre a vitória do Senhor. Muitas vezes nós estamos paralisados, a gente está num lugar de desconforto, de medo, porque a gente parou de ouvir a voz de Deus. Quando essa mulher, ela vai e fala: o Senhor falou assim, nós faremos assim, no lugar tal, e nós iremos e o Senhor vai dar. Ela tinha convicção do que ela estava falando. Por isso, quando Baraque fala para ela: eu só vou se você for, ela fala: estou dentro. Porque quem ouve tem a convicção.
Quem ouve a palavra de Deus se move na certeza. E eu vejo muitos cristãos com tanta falta de coragem, sabe, de se posicionar sobre as coisas simples muitas vezes, sabe, de pedir um perdão. A gente às vezes é paralisado para ser humilde, a gente se paralisa, sabe, com medo de ter o nosso orgulho ferido, com medo às vezes de ferir o outro, mas a gente fica paralisado quando nós temos a palavra de Deus escrita para nós, que é o primeiro nível de conselho claro. Não precisa ouvir uma voz do alto para algumas ações. Nós temos um povo se distanciando muitas vezes das escrituras, se distanciando da fonte, e é um povo que somos nós, o nosso povo, muitas vezes falando tanta bobeira porque não conhece as escrituras. E a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento das coisas de Deus. Nós não podemos nos distanciar da fonte. E às vezes a gente fala, nossa, olha esses crentes aí, e nós? Quanto tempo você está gastando lendo a palavra? Mas glória a Deus, mais um ano começando. Quem está animado para os 100 dias na palavra? Gente, é totalmente possível. Um pouquinho de dedicação, né? 100 dias na palavra de oração, para a gente já começar o ano, para a gente viver as promessas. Vem o sobrenatural, o poder de Deus, a gente se enche, vai nadar de costa aqui na presença de Deus. 100 dias na palavra, gente, esse ano não tem como dar errado. Amém? Esse ano vai dar muito certo, muitos frutos para a glória de Deus, que nós estamos acionando os princípios corretos. A gente precisa se encher da palavra, né, para que a gente possa se mover com certeza. Eu acho lindo que é quando a gente aciona as chaves corretas, quando a gente entra no lugar de obediência, nós vamos viver testemunhos maravilhosos em Deus. Simplesmente por entrar nesse lugar de obedecer aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele falou. Né? Então, às vezes eu preciso ter coragem para ser humilde, para pedir perdão para alguém que eu fui inconveniente, que eu errei, que eu falhei. E eu entro nesse lugar, eu falo, Senhor, me dá coragem. Me dá coragem para me humilhar, me dá coragem para dar outra face. Né? Às vezes a gente tem que ser corajoso para amar as pessoas difíceis que estão perto da gente. Pessoas que exigem muito. Mas todas essas situações, elas nos fazem crescer. E Deus, Ele está conosco aonde quer que a gente vá. Sabe, nós estamos vivendo, né, a natureza humana sempre foi igual. E nós somos naturalmente corruptos, mas nós temos um Deus santo que nos ama, que está pronto para trabalhar dentro de nós. E uma das coisas que Ele quer mudar é nos dar coragem para enfrentar os desafios. Sabe, vencer é muito gostoso. Desde uma partida de dominó. Quem se identifica? Quem gosta de ganhar aqui? Só eu? Gente, é sério? Quem gosta de ganhar? Levanta mais alto que eu estou com dificuldade de enxergar. Quem gosta de perder? Levanta a mão. Gosta de perder? Uma pessoa gosta de perder? Puxa, assustei agora. Nós, os barbarenses, a gente gosta de ganhar. Né? Na verdade, a natureza humana, a gente gosta de ganhar. A gente gosta de vencer. Né? Deus não nos fez para nós sermos derrotados. A nossa essência, a nossa natureza nos leva para isso. Agora, a razão pela qual eu me movo nesse lugar precisa ser avaliada. Mas todas as vezes que eu estou no lugar e eu falo, Deus, para a tua glória, eu preciso sair desse lugar de paralisia. Senhor, me tira daqui, para a glória do teu nome, o Senhor vai vir ao nosso encontro. E Ele vai nos mover com coragem, com força. E eu sei que nessa manhã, muitas pessoas que entraram aqui com a alma abatida, com o coração cansado, você vai ser tocado por Deus nessa manhã. Porque, sabe, é Ele que fala conosco. Cada domingo que nós estamos aqui, Deus gera algo, sabe, no nosso coração, no coração da igreja, na intercessão da casa. E a gente vem para cá para a gente receber algo, não é só mais uma palavra. Aqueles que entendem o ambiente espiritual, eles se apropriam de coisas muito importantes. E o que Deus te trouxe hoje aqui, para te dar uma balada aí, sabe, dentro de você, uma recalibrada. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para vencer. E você nasceu para tudo isso porque você é filho de Deus. E você pode, sabe, regozijar-se nas vitórias que Deus tem para realmente que você viva essa alegria de você poder vencer as dificuldades. A grana está curta, Deus nos ensina nessa hora. Ele ensina a gente a viver os milagres de provisão. Gente, é gostoso você comer um jantar muito bom, mas quando você come esse jantar muito bom na época da fartura que farta tudo, das vacas magras, né? E você vivendo experiências assim que você fala, é só para filho de Deus algumas coisas. Sabe, é uma alegria muito melhor quando você está, às vezes, num momento assim que você fala, é Deus purinho nisso. E Deus quer que todos nós possamos ter essas experiências com Ele. Sabe, Ele tem coisas muito especiais e pontuais para cada filho. Sabe, aquela hora que você sabe que não tem nada dentro de você e você dobra os teus joelhos e fala, Deus, eu preciso de uma intervenção.
Eu preciso sair desse lugar de apatia, desse lugar de paralisia, desse lugar de derrota que está me tomando, desse lugar. E aí de repente, você sente aquele toque do alto vindo sobre você. E você levanta uma outra pessoa. Para essas coisas não tem preço. Deus pode fazer isso. E de repente aquela visão limitante, ela vai embora. E você consegue ver coisas que você não enxergava. E consegue, sabe, pela fé contemplar. E logo mais você entra nesse lugar da conquista, da realização. Onde aquilo que você viu num lapso de um momento de oração e de ousar crer, de repente aquilo é a sua realidade. E gente, é bom demais andar com Jesus. É bom demais. E o Senhor então, Ele quer nos levar a ouvir a voz dele, para que a gente possa, assim como Débora, falar: certamente eu irei. Sabe, quando Deus vier com os desafios para você e falar: esse ano é um ano de falar mais de Jesus para as pessoas. Em vez de você olhar e falar: mas eu não sei falar, eu não sei como abordar, eu tenho vergonha, você vai falar: certamente eu irei. Certamente eu falarei. Certamente eu serei um instrumento de Deus na terra. Certamente eu perdoarei. Certamente eu abençoarei. Certamente eu crescerei. Certamente eu conhecerei mais a palavra de Deus. Certamente eu terei revelações acerca de quem Deus é. Certamente eu terei uma fome como nunca. Certamente eu terei uma sede de Deus. Certamente eu verei o mundo espiritual. Certamente eu terei revelações. Certamente eu vou nadar no rio de Deus. Certamente eu vou provar do colo do Pai. Certamente eu vou me sentir amada como nunca. Certamente eu vou me sentir preenchida como nunca. Certamente eu saberei aquilo que Deus tem sonhado a meu respeito. Certamente eu cumprirei o propósito de Deus para a minha vida. Certamente eu darei alegria para o Pai. Certamente haverão muitos frutos para a glória de Deus. Certamente eu ouvirei: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Certamente, certamente. Né? E essa convicção vai vir sobre nós. Seguindo o texto, né, quando a gente vai ali, voltando para a história um pouquinho, eu quero ler com você Juízes, ainda no capítulo 4, eu quero ler os versículos 14 a 16. A Bíblia diz assim: então Débora disse a Baraque: prepara-se, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou a Císera, todos os seus carros de guerra e o seu carro, e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim, e todo o exército de Císera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Então a Bíblia está falando aqui que a Débora, eu acho muito interessante, esse é o terceiro aspecto, né, que eu quero falar. O primeiro foi: lance fora todo medo. O segundo foi: quem ouve Deus age, se move com certeza. E o terceiro, eu quero falar sobre a nossa disposição, né, de interagir com a palavra. O terceiro eu falei: dispõe-te, levanta-te, prepara-te. Esse é o nosso terceiro tópico. A Débora, quando está organizando todo o cenário da guerra, ela olha para Baraque e ela fala assim: dispõe-te, porque esse é o dia que o Senhor entregou Císera em suas mãos. E a Bíblia fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse é um ponto muito importante para que a gente possa vencer nas nossas batalhas. A palavra de hoje é coragem na batalha. E o que pode nos levar a esse lugar de coragem é a gente lembrar o que é que Deus tem falado. O que é que Deus tem prometido. O que a palavra de Deus fala sobre nós, o que fala sobre mim, o que fala sobre você. A gente tem que aprender a confundir o inimigo pro lado bom, porque às vezes a gente confunde pro mal também, né? Esses dias eu fui visitar uma amiga num dia de mudança. Ela é uma mulher de Deus, ela partiu recentemente, está com o Senhor, mas ela era uma senhora que eu admiro muito. E eu cheguei na casa dela e a gente ligou, a gente estava visitando a cidade dela, e a gente ligou e ela falou: quero muito que vocês venham aqui em casa tomar um café. E a gente falou para ela: mas você não está de mudança? Que alguém tinha falado que ela estava de mudança. Ela falou: sim, eu estou de mudança. Eu falei: mas então a gente deixa para uma outra oportunidade. A gente volta eventualmente na sua cidade e a gente vai poder visitá-la uma outra hora. Você está de mudança. E ela falou: não, mas eu faço questão. Só não se incomodem que minha casa está cheia de caixas, mas eu quero que vocês venham tomar um cafezinho aqui e tal. E aí a gente bateu na porta dela. Ela abre a porta, parecia tão maravilhosa, com um casaco vermelho, a gola de pé aqui, ó, cabelo impecável. Eu olhei e falei: mas você não está de mudança? Porque o que acontece? Quando eu estou de mudança, se eu abrir a porta para alguém na minha casa, eles vão falar: você pode chamar a dona da casa? Eu falo: sou eu mesma. Eu sou a dona da casa.
Eles vão falar assim, meu Deus, né? Porque eu fico confundindo o inimigo pro lado. Porque eu posso estar até feliz naquele dia, o inimigo vai achar que eu tô acabada, mas dentro de mim tem alegria. Mas eu tô virada num girai, assim, tipo, aquele cabelo acabado, tipo, roupa de guerra, de limpeza, de organização, né? Então, aquele dia que nem sempre nem dá para abrir a porta, porque você está naquele estado. E aquela mulher abriu a porta daquele jeito, pronta para qualquer evento. Ela poderia ir dali para qualquer reunião, no meu ponto de vista, para qualquer coisa. Linda. E eu falei, mas você se arrumou porque a gente ia vir? Ela falou, não, eu faço mudança desse jeito. Eu falei, você está brincando? Ela falou, não, estou falando sério. Porque eu tenho uma teoria, eu me arrumo todos os dias. Não importa a situação. Eu falei, nossa, eu tenho muito para caminhar nesse quesito. Mas é muito para caminhar. E aí ela falou, não. E aí a gente até brincou sobre essa questão de confundir o inimigo, né? Porque ela falou, como a gente fica no dia da mudança? Cansado, esgotado, quase que sem falta de esperança que aquilo vai virar uma casa, um momento. E ela lá plena. Né? E isso é algo que a gente precisa muito aprender mesmo, né? A gente não foi chamado para andar por aquilo que a gente sente. A gente foi chamado para andar por aquilo que a gente crê, né? E a nossa atitude, a nossa postura muda tudo. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a confundir o inimigo. Acorda, tá aquele desânimo, aquele abatimento lá dentro. Olha para o espelho, manda um beijo para você mesmo, já cedo. Penteia o seu cabelo, se você não tiver o cabelo, ajeita a barba. Se não tiver nenhum dos dois, lava o rosto. Que hoje de manhã, no primeiro culto, eu falei, penteia o teu cabelo. Aí vieram os irmãos que gostam de fazer bullying e falaram, mas e quem não tem cabelo? Eu falei, gente, penteia a barba, mas não tem barba. Lava o rosto, ajeita a sobrancelha. O que tem aí para arrumar? Arruma o que dá. Né? As irmãs, tira da gaveta aquela maquiagemzinha lá que de vez em quando te salva. Né? Vai ali, dá uma ajeitada, confunde, levanta a gola, se você chega nesse nível de chiqueza, levanta ali, arruma e confunde o diabo. Né? Os dias que eu sinto a minha alma batida é o dia, a minha estratégia, eu tenho várias coisas de guerra. Uma delas é colocar músicas pentecostais. Cassiane, a minha vida é bem musical, eu vivo num musical, eu amo música, eu tenho trilha sonora para muitos momentos da minha vida. Tem dia que eu gosto de pôr aquela instrumental cristão para orar. Tem dia que a gente acorda feliz, já põe uma música mais animada. Mas dia de guerra é Cassiane. Porque você começa batido, você liga uma Cassiane já cedo. Eu já vou com ela assim pra pia, para escovar o dente, já vai a Cassiane cantando. E daqui a pouco eu tô lá. Gente, eu viro uma pentecostal. Vou seguir os passos de Jesus. E eu começo, sabe, lembrar quem eu sou nele. A gente fica feliz até porque vai carregar a cruz, que ela fala, né? Vou levar comigo a sua cruz. Tô feliz, Jesus. Tô feliz. Vamos, porque a gente precisa se posicionar. Não é o que eu sinto, é o que eu creio. A gente precisa ter batalhas, a gente, sabe, precisa ter estratégia de luta para vencer. E Deus fala, não tenha medo, não se assuste. Eu sou contigo aonde quer que você vá. Ah, mas é que eu tenho que ir lá para fazer uma prova. O Senhor vai contigo. Ah, mas é que eu tenho que estar com o meu chefe numa reunião que eu estou tremendo. O Senhor é contigo. Ah, mas eu tenho que pagar uma conta que... O Senhor é contigo. Para cada desafio, mas eu tenho que perdoar alguém. Eu estou nesse lugar. O Senhor é contigo. Eu preciso buscar libertação na minha vida. Eu estou tão preso, eu não consigo. O Senhor é contigo. Para todos os processos, para tudo aquilo que é preciso, o Senhor é contigo. Não se permita ficar nesse lugar de escravidão. Não se permita ficar nesse lugar de paralisia. E Deus está te lembrando nessa manhã que Ele tem vitórias para você se regozijar. Sabe, quando a gente não é muito bom em alguma coisa, a gente precisa andar perto de quem é bom. Né? Vários esportes eu era muito ruim, mas o que eu fazia? Eu tentava ficar no time dos que eu sabia que eram bons. Então, se você está com alguma dificuldade, anda com quem é bom naquilo. Sabe, você está fraquinho para orar, vem orar com o pessoal aqui que vem nessa sala de oração nossa aqui. O pessoal sabe como que flui o negócio. Então, é ruim, vem crescer aqui. Sabe, eu sou muito ruim para leitura. Pede ajuda para os irmãos que já cresceram nessa área. Enquanto os meus filhos cresciam, eu estava com dificuldade com os filhos pequenos, eu mirava quem estava perto de mim com os filhos bem-sucedidos e eu pedia muito conselho. Eu ia lá e falava, olha, eu estou paralisada nesse ponto aqui, não sei o que fazer.
Às vezes a gente sabe até a teoria, mas como que se aplica isso na prática? E a gente aprende com os outros. E isso é parte desse terceiro ponto da nossa mensagem. Dispõe-te, levanta-te, sabe? Se coloca nesse lugar, prepara-te. Porque quando Deus fala, a gente precisa interagir com aquela palavra. Eu não vou receber as vitórias do alto, sentado lá no sofá da minha casa, debaixo de uma cobertinha ou na frente do ventilador. Temos uma Curitiba bipolar recentemente, que tem dia que a gente se sente no próprio deserto do Saara. E aí outro dia a gente se sente, né? Cai a temperatura e você tem que pegar uma jaquetinha. Que doido que tá esse clima. E a gente, independente de como está o seu formato no seu dia, aonde você vai ficar sentadinho, nós não vamos ficar ali paralisados. A Bíblia, quando ela olha para o líder do exército, nessa cena que eu fico imaginando o que foi essa mulher na batalha, eu queria tanto poder assistir, eu queria que Deus abrisse uns quadros e mostrasse como foi. Alguém fica curioso para ver como que aconteceu o mar se abrindo, o mar vermelho? Imagina que viagem incrível poder passar andando lá do mar. Essa cena, Débora, uma profetisa, eu fico imaginando ela lá. Vem, Senhor, traz vitória. Eu não sei como que ela ficou lá, orando, só declarando, encorajando os soldados. Eu não sei o que ela fez lá, mas eu sei que deu certo, porque ela cria na palavra de Deus. E a disposição é essa, é se levantar, é estar preparado. Então aquilo que estava te paralisando, ou aquilo que você está olhando ali na frente, já está um pouquinho receoso, eu quero que você saiba. Levanta, prepara, o Senhor é contigo. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar que esse vai ser um ano de muita vitória, de prosperidade, de frutos para a glória de Deus. E Ele está nos preparando para esse lugar, né? Nós vamos corresponder como nunca antes. Então, por isso a gente precisa saber como a gente vai pelejar as nossas batalhas, como a gente vai se posicionar. E aquilo que você precisa fazer para você poder interagir, né? Você fará em nome de Jesus, né? Você será corajoso. Então, tudo aquilo que você possa reconhecer em você, né, que havia, talvez, não sei o quanto de medo, eu quero que você nessa manhã, você possa fazer uma oração lançando fora isso, falando: Senhor, eu escolho, eu prefiro confiar em Ti. Eu ouso estar nesse lugar de confiar, né, de descansar. Eu quero ouvir a Tua voz e eu quero pegá-la para mim como a minha base da certeza da minha vitória. Aquilo que o Senhor está falando é aquilo que eu vou viver. E eu quero interagir com a Tua palavra, com a Tua promessa, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo. Eu quero orar nessa manhã. Algumas vezes a gente sente, né? Assim, a gente pode sentir um pouquinho do mundo espiritual, assim. E a gente sente o ambiente. Hoje de manhã estava um pouco tenso aqui. E eu sinto que essa segunda reunião parece que o céu está assim, um pouquinho mais aberto. Mas eu sinto que algumas pessoas que estão nesse lugar, vocês estão precisando de um sopro de Deus sobre a sua alma, sobre o seu coração. E eu quero fazer uma oração, quero que todos nós possamos orar. Eu creio que essa palavra é para todos nós, porque todos nós temos níveis de desafio. Não importa o quanto você já cresceu, aonde o Senhor está te colocando, a gente sempre tem desafios à frente que requerem coragem. A gente olhar para a estação da nossa vida, para a fase onde a gente está e poder profetizar a vitória do Senhor sobre essas áreas. Mas você que entrou aqui com o teu coração apertado, com tua alma precisando de socorro, sai bem rápido do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você, né? Eu quero que a igreja possa estar orando por essas pessoas, porque eu declaro em nome de Jesus que vocês vão sair daqui diferente da forma como você entrou, né? Com um recurso sobrenatural, com um toque do Espírito Santo, né? Vem bem rapidinho, a gente quer orar com você. Nós somos tão gratos pela Tua palavra, Deus. O Senhor fala que o Senhor vai estar conosco, não importa o lugar, ainda que seja o vale da sombra da morte, esse cenário de algo tão difícil, Senhor, de um lugar tão tenso, ainda nesse lugar, o Senhor fala que o Senhor estará conosco. E nós queremos nos apropriar dessa palavra, em nome de Jesus. Eu quero que você estenda a sua mão. Se os pastores sentirem de orar junto com alguém aqui da frente, fiquem livres. Os nossos líderes podem orar, abençoar as pessoas que estão aqui à frente. A igreja estende a sua mão e nós vamos orar por esses corações aqui na frente. Deus, eu te agradeço pela vida de cada homem e cada mulher no seu altar nessa manhã. Como é bom, Senhor, nós temos esse lugar da Tua presença, o Teu altar para nós nos achegarmos, Senhor, e declararmos que nós precisamos do Teu toque.
que nós precisamos do teu socorro, da tua intervenção. E eu declaro o toque do teu Espírito sobre cada homem e mulher nesse lugar, em nome de Jesus. Quero dar uma palavra de ordem a todas essas almas aqui à frente. E eu quero dizer sobre vocês, em nome de Jesus, que todo medo, todo abatimento, toda frustração, toda paralisia, em nome de Jesus, cessam nessa manhã. Cessam nessa manhã, em nome de Jesus. Eu declaro o teu Espírito Santo, Senhor, realmente enchendo de paz, enchendo de alegria, enchendo de força, restaurando, Senhor, a capacidade de crer e descansar na tua palavra, nas tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que realmente nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda a sairmos desse status de paralisia para um lugar de prósperos e frutíferos e vencedores. Obrigado, Senhor, e eu declaro sobre cada irmão e irmã aqui na frente essa verdade, que ao sair daqui, Senhor, do teu altar, eles possam se sentir renovados de uma forma sobrenatural. Pai, que eles possam se apropriar dessa palavra que o Senhor trouxe ao coração deles. Eu sei que o Senhor está falando conosco nessa manhã, e nós não ficaremos assustados, nós não teremos medo, mas andaremos na convicção de que o Senhor é o Deus que vai conosco aonde quer que nós estejamos, qualquer que seja a estação que estamos enfrentando. Nós vamos contar com a tua graça, vamos contar com o teu favor, vamos contar com a tua intervenção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero fazer um segundo apelo nessa manhã. Se você está andando longe de Deus, se você sente que você precisa entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você estenda a sua mão bem alto. Porque sem essa parceria, sem essa filiação, fica difícil a gente entrar nesse lugar. Amém, estou vendo, estou vendo. Quem quer fazer essa oração junto comigo de entrega, de recomeço com Jesus, levanta a sua mão bem alta, onde você está. Amém, amém, estou vendo. E eu vou pedir então para vocês que levantaram suas mãos, estou vendo, vocês venham aqui bem pertinho de mim. As demais pessoas, vocês podem ir voltando para os lugares, mas você que quer fazer essa oração de entrega da sua vida para Deus, vem aqui bem pertinho de mim. Vocês que estão aqui à frente e querem fazer essa oração podem ficar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, amém. A decisão mais importante da nossa vida é essa, né? De a gente andar com Jesus. E vocês então que querem fazer essa entrega, glória a Deus, né? Vocês vão ficando aqui. Você que quer fazer essa oração de entregar sua vida para Jesus, pode ficar aqui comigo. Os demais podem ir voltando devagarzinho. Mas se você que está aí no seu lugar, sente que você precisa e você está sem coragem, eu quero te encorajar. Você é livre para tomar essa decisão em nome de Jesus. Todos nós, né? Um dia nós chegamos nesse momento de ter que tomar uma decisão e nós fazemos isso publicamente. Nós temos aqui no quadro um versículo, fala: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Chega um momento para cada homem e para cada mulher de tomar essa decisão. Se você está nos assistindo, né, e você quer tomar essa decisão, você pode fazer essa oração também aí na sua casa. E você pode entrar em contato com o chat, que eles podem também te dar uma orientação, qualquer orientação que você precise. E eu quero que vocês que estão aqui possam fazer essa oração junto comigo. Queria convidar vocês a olharem um pouquinho para mim. Quero olhar os olhinhos de vocês. Eu quero que vocês... eu estou muito feliz pela decisão de vocês. A Bíblia fala que há uma festa no céu. Toda vez que um pecador se arrepende, todos nós precisamos, carecemos da graça de Deus, do favor de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração, repetindo essa oração muito simples, mas que muda o nosso status espiritual. Nos leva a esse lugar de nos tornarmos filhos de Deus, que a Bíblia nos ensina assim, né? Então, independente se você está voltando para Jesus, ou se é a sua primeira vez orando isso, eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu aceito o seu sacrifício na cruz do Calvário pela minha vida. Eu aceito o teu senhorio, o teu governo sobre a minha vida. E eu te peço que o Senhor enche o meu coração de paz, de coragem, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a igreja dá aquela salva de palmas, muito feliz. Deus abençoe.